Eu sou Marcos Rafael Hoffman, dizendo do segundo ano do curso técnico em Arqueologia integrado no ensino médio no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Nesse projeto foi orientado por Emerson Piaginete Valedo, professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. O projeto teve como tema de estudo a Guerra do Contestado, ocorrida entre os anos de 1912 e 1916, que teve esse nome em razão de disputas territoriais para estabelecimento de limites entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. O mote principal do conflito envolvia a posse da terra e a sobrevivência de famílias pobres em função do extrativismo e da pequena produção familiar para subsistência, em oposição ao governo federal, que planejava construir uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Para que o projeto saísse do papel, optou por contratar uma empresa estrangeira, que se faz interessada em receber parte do pagamento pelos serviços através da livre exploração, em larga escala, da madeira e das terras ao longo do leito da ferrovia. Na contramão disso, as terras sobre as quais a ferrovia seria implantada era habitada por poceiros, que viviam da extração artesanal da madeira e de produção de subsistência. Dessa forma, a implantação da ferrovia e exploração de suas margens pela empreiteira, como fração do pagamento, viria a interferir na viabilidade de sobrevivência das pessoas que habitavam a região do contestado. Sendo assim, lideranças populares inspiradas em supostos monges que peregrinavam na região para pregar, vivendo doações, mobilizaram os poceiros, os quais pegaram em armas, decidindo lutar contra o modelo de implantação da ferrovia e sua consequente exploração de madeiras e terras, as quais funcionavam até então como meios de subsistência para a população que ali habitava. Pelo exposto, levando em consideração as relações que se constroem entre o passado e o presente, foi definido o objetivo geral do trabalho, que é investigar como a Guerra do Contestado influenciou nos vários índices de desenvolvimento da região. A pesquisa se justifica pela necessidade de novas abordagens a respeito do movimento, levando em conta o perigo de valorização de um pensamento único. Buscando relacionar o legado da Guerra do Contestado ao preconceito que gera o descaso público na região, identificado nos deficientes índices socioeconômicos nos municípios que protagonizaram a revolta, elaborou-se um estudo de revisão bibliográfica sobre o tema, analisando livros, teses, dissertações, documentos históricos e textos científicos, disponíveis em bancos de dados como portais periódicos da CAPES. Além das fontes escritas, foi utilizado também um documentário denominado Terra Caboclo, publicado em 2015 pela Plural Filmes. A Guerra do Contestado se constitui um movimento contra o Estado republicano, que se associou com interesses de empresas estrangeiras em detrimento dos brasileiros que viviam na região. Assim, buscando o apoio do novo regime no conflito territorial com Santa Catarina, o estado do Paraná enviou tropas de sua polícia militar na tentativa de conter o levante popular que se construía no meio oeste catarinense. O envio dessas tropas resultou na Batalha de Irani, em 1912, que é oficialmente a primeira batalha da Guerra do Contestado. O governo republicano e a Brazil Rail Company, a empresa sob propriedade de Percival Farquhar, criada para que o empreendimento da ferrovia fosse efetuado, usaram da imprensa para que se construísse preconceitos contra os revoltosos, passando uma mensagem de que os revoltosos não passavam de bandidos ignorantes e que não deveriam ser levados a sério. Desse modo, construiu-se uma falsa ideia no imaginário da população de que os revoltosos eram ignorantes, fanáticos e desequilibrados. Assim sendo, Farquhar e o governo republicano conseguiam carrear o apoio da opinião pública a quaisquer medidas adotadas pelas tropas, tanto oficiais quanto as milícias contratadas por Farquhar, conquistando dessa forma um incentivo a mais para sufocar a revolta. Em resposta à ação da subsidiária da Brazil Rail Company, a Southern Brazil Lumber and Colonization, de criar milícias particulares, ação essa que foi aprovada pelo governo federal, os revoltosos também constituíram para sua defesa uma própria organização paramilitar, que ficou conhecida por o Exército Encantado de São Sebastião, composto pelas famílias poceiras ameaçadas pela iminente exploração em larga escala dos seus meios de subsistência pelo consórcio Farquhar. Desde os tempos imperiais já se constatava o abandono público à região atingida pelo conflito, sob a premissa de que em nada contribuíam os caboclos ao governo e assim não interessava ao regime a mudança da realidade por eles vivida. Com a vinda do regime republicano, a revolta e sua respectiva supressão, foi imposto aos camponeses um sistema de capitalização da produção e a consequente marginalização dos rebeldes que sobreviveram à luta fracassada pelo domínio dos meios de subsistência. O povo que pedia socorro para o império sofre, até os dias de hoje, com sanções veladas pelo preconceito. Atualmente, a história do conflito é ainda ocultada. Nos livros do componente curricular de História, por exemplo, algumas poucas linhas são reservadas para falar sobre o conflito, mesmo em escolas catarinenses.
A precarização e a falta de investimento público são facilmente constatadas quando se visita os municípios que foram palco da guerra contra o Estado. Não só isso, ao acessar os portais contendo dados do IBGE e o portal da transparência, pode-se confirmar o desleixo do poder público para com a região. De acordo com os dados levantados em face de aspectos geopolíticos, constatou-se que municípios com índice de desenvolvimento humano IDH menor, localizados na região, recebem menos recursos que municípios com população equivalente, localizados em regiões mais desenvolvidas, confirmada a tradição de ausência de apoio efetivo ao povo que descende dos revoltosos, e sofre com o preconceito que seus ascendentes sofreram no início do século passado. Esse trabalho procurou trazer reflexões como contributos para a desnaturalização dessa realidade de abandono, pois, caso não haja uma real mudança na mentalidade política no que se refere às regiões atingidas pelo conflito, as possibilidades de melhora das condições de subdesenvolvimento inexistirão. Assim, as demais regiões seguem com maior representação no poder público, e, consequentemente, essas regiões conquistam melhores condições para o desenvolvimento, agravando o contraste econômico dentro do estado de Santa Catarina. Some-se a esse fato a condição de que as regiões mais pobres não reúnem potencial para turismo, não se constituindo em atrativo para investidores, daí também geram poucos tributos, resultando em um ciclo vicioso de retroalimentação de preconceitos que fortalecem ainda mais a pobreza e a precariedade existentes.